Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Sou a professora Márcia e nossa aula é de matemática. Vamos estudar sobre as grandezas no nosso cotidiano. Vocês sabem o que são grandezas? Grandezas é tudo aquilo que pode ser medido, quantificado, contado. Isso mesmo! Vocês lembram que em aulas anteriores nós estudamos sobre a origem dos números, como as pessoas faziam para fazer suas contagens. Vocês lembram? E eu mostrei a vocês como os pastores de ovelhas daquela época faziam para contar suas ovelhas, já que não existiam números. Vocês lembram? O pastor de ovelhas, para ele ter a base, para ele saber quantas ovelhas ele estava colocando para o pasto, tirando do rebanho para ir para o pasto, ele utilizava pedrinhas para fazer suas contagens. Isso mesmo. Quando saía uma ovelhinha, ele tirava uma pedrinha do saco e deixava lá separada. Quando saía outra ovelhinha, ele pegava outra pedrinha para ele ter uma base de quantas ovelhinhas já tinham saído. Soltava mais uma ovelhinha e ele tirava outra pedrinha. Soltava outra ovelhinha e ele fazia o quê? Pegava outra pedrinha e tirava. E assim ele conseguia ter uma base de quantas ovelhas haviam saído. E quando elas voltavam, sabe o que ele fazia? Quando chegava a primeira ovelhinha, ele colocava a pedrinha novamente no saco. Quando chegava outra ovelhinha, ele colocava a pedrinha novamente no saco. Chegando outra ovelhinha, ele fazia a mesma coisa. E assim sucessivamente, até chegarem todas as ovelhinhas. E quando chegavam todas as ovelhinhas, ele contava as pedrinhas dele, ele via que era a mesma quantidade de ovelhinhas que ele havia soltado no pasto. Então, era assim que eles faziam suas contagens. Vocês sabiam que tudo ao nosso redor, pessoas, objetos, animais, plantas, podem ser medidos, ou seja, quantificados? Isso mesmo, nós podemos contar as pessoas em uma fila, nós podemos contar, vocês podem contar quantos brinquedos vocês têm em casa, quantos copos a mãe de vocês tem no armário, quantas colheres, quantos pratos. Então, do nosso dia a dia, nós fazemos estas contagens, nós medimos, nós utilizamos as grandezas. Isso mesmo, e nós nem percebemos que estamos fazendo isso. Então, crianças, vocês sabiam que nós podemos medir muitas coisas, não é mesmo? Nós acabamos de ver objetos, plantas, animais, isso mesmo. Mas aqui eu tenho a caixinha das emoções, com os sentimentos. Mas vocês sabiam que os sentimentos não podem ser medidos? Não, nós não conseguimos medir os sentimentos. Eu vou mostrar para vocês as carinhas representando alguns sentimentos. Vocês sabem o que esta carinha representa? É uma carinha de cansado, não é mesmo? Será que nós podemos medir a quantidade de cansaço que nós estamos? Não, é impossível medir, porque ela não ocupa espaço. Eu posso ocupar o espaço deste copo medindo a quantidade de cansaço que eu estou? Não, é impossível. Então, os sentimentos não são medidos. Observem esta carinha. Esta carinha é uma carinha de alegria, de felicidade, não é mesmo? Nós conseguimos medir a quantidade de felicidade, a quantidade de alegria que nós sentimos? Não, é impossível medir a quantidade
de alegria que nós estamos sentindo. Por exemplo, quando vocês estão em um parquinho, brincando, fazendo algo bem gostoso que vocês gostam de fazer, vocês conseguem medir a quantidade de felicidade que vocês estão sentindo naquele momento? Não, nós não conseguimos medir. Vou mostrar a vocês outra carinha. Esta imagem, esta carinha aqui, este rostinho, representa que sentimento? Representa o sentimento de raiva, não é mesmo? Vocês já sentiram raiva alguma vez na vida de vocês? É ruim, né? Ficar com raiva não é um sentimento bom. Mas será que nós conseguimos medir a quantidade de raiva que nós estamos sentindo no momento? Então, não dá para medir a quantidade de raiva que nós estamos sentindo em um determinado momento, não é mesmo? Vou mostrar outra carinha, outro rostinho. Esta imagem representa que sentimento? Representa o sentimento da tristeza, não é mesmo? Uma carinha triste. Vocês já ficaram tristes alguma vez? É tão ruim ficar triste, não é mesmo? Então, será que nós conseguimos medir a quantidade de tristeza que nós estamos sentindo em algum momento na nossa vida? Quando vocês caem, se machucam, vocês choram? Sim, não é mesmo? Chorar faz parte. Mas aí, dá para saber que a quantidade de tristeza que vocês estão sentindo naquela hora em que vocês se machucam? Não, não dá para medir. Os sentimentos, não dá para medir a quantidade de sentimentos que nós estamos sentindo. Então, crianças, vocês sabiam que antigamente as pessoas utilizavam partes do corpo para medir, para fazerem medidas? Isso mesmo, antigamente não existiam instrumentos de medidas igual existe hoje. Antigamente, as pessoas utilizavam partes do corpo para fazerem medidas. Isso mesmo, vocês sabiam? Para eu medir esta mesa aqui, se fosse antigamente, como será que eu poderia medir utilizando o meu corpo? Será que eu mediria utilizando o meu passo, contando quantos passos tem aqui? Não, a maneira mais adequada que eu poderia medir o comprimento desta mesa seria com o palmo, com a mão, a parte do meu corpo. E antigamente fazia-se isso mesmo. Então, eu poderia medir esta mesa aqui com os palmos, olha. 2 palmos, 3, 4, 5, 6. Eu poderia medir esta mesa com os palmos. E para medir o tamanho de um terreno, como será que as pessoas faziam para medir o tamanho do terreno? Elas utilizavam passos. Isso mesmo. Só, crianças, que isso dava uma confusão tão grande. Sabe por quê? Porque o vendedor media o terreno com os passos dele, dava uma quantidade. Mas o comprador ia e media também com os passos dele e dava outra quantidade. E por que será que dava outra quantidade? Porque os passos das pessoas são de tamanhos diferentes. A mesma coisa é a nossa mão. Eu posso medir esta mesa e dar tantos palmos, e você pode medir o comprimento da mesa na casa de vocês e dar outra quantidade. Por quê? Por que será? Porque a minha mão é maior que a mão de vocês. Isso mesmo, crianças. Mas vocês sabiam que até hoje ainda existe uma medida utilizando as partes do corpo? Ainda fabricam alguns equipamentos utilizando a parte do corpo. Vocês sabem qual é essa parte do corpo? É a polegada. Vocês sabiam que para fabricarem uma tela de computador, a tela de televisão, eles ainda fabricam utilizando a polegada? Isso mesmo, eles medem a tela da televisão, do computador, através da polegada, não é mesmo? Vocês já viram que quando vocês vão com os pais, os responsáveis, vão comprar uma televisão, eu quero uma televisão de 29 polegadas,
de 40 polegadas, não é mesmo? Então, isso ainda existe até os dias de hoje. Isso mesmo, crianças. E vocês, já mediram alguma coisa na casa de vocês? Já mediram o peso dos brinquedos de vocês? Vocês sabem quais os brinquedos que são mais leves, quais que são mais pesados? Vocês já fizeram isso na casa de vocês? Os materiais de vocês? Em algum momento vocês já mediram os materiais de vocês? Quando vocês estão na escola, no momento nós não estamos, mas vocês fazem comparação com os objetos, os materiais escolares de vocês? Para ver quem tem um lápis maior, quem tem um lápis menor. Vocês já fizeram isso? Então, aqui eu tenho alguns materiais escolares. Vamos ver? Vamos comparar as medidas? Vamos ver qual é o maior, qual é o menor? Aqui eu tenho estes livros. Vocês sabem qual é o maior? Qual deles é o maior? Será que é este? Será que é este? Então, o menor livro é este aqui, o que é pequeno, não é mesmo? Eu tenho estes pincéis aqui. Qual desses pincéis é o mais grosso? Será que é este? Este ou este? Este, não é mesmo? Ele é o mais grosso. E qual é o mais fino? É este? É o azul? É o vermelho? Ou é esse outro azulzinho aqui, esse azul? É este azul mais fino, não é? Este é o mais grosso e este é o mais fino. Isso mesmo. Eu tenho aqui estas duas réguas. Qual delas é a mais comprida? Observem, qual delas é a mais comprida? Será que é esta que está na frente ou esta que está atrás? A mais comprida é esta, não é? Ela é maior. Isso mesmo. Eu tenho estes dois brinquedos aqui. Qual desses dois brinquedos é o mais leve, é o mais maneiro, é o que pesa menos? Qual que vocês acham? É o ursinho panda? É a bonequinha? Qual que vocês acham que é mais leve? Se você disse que é a boneca, você acertou. Isso mesmo, crianças, a boneca é mais leve que o ursinho panda. Muito bem. Quando vocês vão tomar um suco, tomar um café com leite, vocês utilizam esta xícara pequena ou esta xícara maior? A maior, não é, crianças? Esta xícara pequena é só quando nós vamos tomar um cafezinho, um pouquinho de café, não é? Mas para tomarmos café da manhã, o café com leite, para ficarmos alimentados, nós precisamos tomar o café com leite numa xícara maior, que é para poder encher a barriguinha, não é? Se alimentar, ficar saciado, não é mesmo? Então, crianças, vocês perceberam que no nosso dia a dia nós utilizamos as medidas para tudo? Isso mesmo, criança. Em todos os momentos da nossa vida, nós estamos sempre medindo, quantificando, contando alguma coisa. Então, crianças, nossa aula chegou ao fim, mas para esta e outras aulas, acessem a plataforma Eduque. Tchau, tchau, crianças. Até a próxima aula.